Você conhece a química do querer e do desejo? A droga natural que existe em seu corpo chamada dopamina. Talvez você tenha estranhado a expressão droga natural. Como assim? Uma droga que o nosso próprio corpo faz? É mais ou menos isso. Se liga só, o sentido da vida é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então, por um fator de sobrevivência, o seu cérebro o recompensa por qualquer coisa que aumente a sua probabilidade de sobreviver. E isso acontece da seguinte maneira: sempre que você faz alguma atividade que aumenta a sua chance de sobrevivência, o seu cérebro o recompensa através de um neurotransmissor chamado dopamina. Então se liga, para você nascer é necessário que seus pais façam sexo, então dopamina na relação sexual. E para que os seus pais cheguem na fase adulta na qual irão reproduzir, é necessário que eles não morram de fome, então dopamina na alimentação. E é aqui onde se inicia o problema. Se em apenas 1 minuto você entendeu essa informação, você acha que a indústria alimentícia não sabe disso? Faça você mesmo a comparação. O que você prefere? Um pedaço de bife ou um pedaço de alface? Um pedaço de chocolate ou um pedaço de cenoura? Se formos usar a lógica do período primitivo, faz total sentido você preferir um pedaço de carne, mas para os dias de hoje, a indústria está fazendo muita gente se tornar obesa, alcoólatra e viciada em drogas. Sabe aqueles insetos que são atraídos pela luz, que geralmente são mariposas, besouros, formigas aladas e alguns mosquitos? Então, eu estou falando de insetos que surgiram há 300 milhões de anos. E no seu período evolutivo, eles se guiavam através da Lua. Pois, se você levar em consideração que a Lua está a mais de 300 mil quilômetros da Terra, obviamente eles nunca vão alcançar a Lua. Mas, em 1879, Thomas Edison roubou a ideia do Nikola Tesla e, teoricamente, inventou a lâmpada elétrica. Agora imagina, o Homo sapiens, que existe há apenas 350 mil anos, criou há apenas 143 anos uma luz artificial que hipnotiza insetos que estão há 300 milhões de anos utilizando a luz da Lua como guia. Agora imagina, esses insetos que já são guiados pela luz, tendo uma fonte luminosa a 300 milhões de quilômetros deles e outra a apenas 2 metros de distância. Qual irá atraí-los mais forte? Então assim, hipnotizado por aquela fonte luminosa que está tão próxima dele, ele irá morrer ao haver contato com a lâmpada quente ou simplesmente irá cair de exaustão. Mas aqui eu te pergunto, será que o Homo sapiens também não é atraído por outra fonte luminosa na qual ele cai de exaustão? Pois é, meus amigos, a indústria alimentícia, a indústria do entretenimento, a indústria pornográfica e até a indústria farmacêutica estão te viciando. Mas o pior de tudo isso que eu estou falando é que a maioria das empresas modernas exploram esse sistema de recompensa imediata. E sim, significa exatamente isso que você pensou. Eu estou falando que as empresas têm grupos de especialistas focados em produtos, plataformas e jogos para liberar o máximo de dopamina possível. O que eu estou te falando é que o Facebook, Pinterest, Google, Twitter, Instagram e o pior de todos, TikTok, eles não foram feitos apenas para te influenciar a ficar lá dentro de forma hipnotizada. Eles foram feitos para te manter lá dentro. O que eu estou te falando é que, diferente das mariposas que ou vão morrer tendo contato com a luz ou então vão cair de exaustão, você não vai morrer por estar usando uma rede social. Porém, elas estão a cada dia se adaptando para você também não cair de exaustão. Se você não paga pelo produto, o produto é você. As redes sociais vieram para mudar o mundo para sempre, mas em um sentido que não é muito legal. No documentário O Dilema das Redes que tem na Netflix, eles explicam detalhado como as redes sociais foram feitas com o objetivo de te viciar. Mas aqui eu quero te falar de uma específica, a pior delas, TikTok. Quando se fala em TikTok, talvez a primeira coisa que venha em sua mente seja dancinha, não é? É o que vem na minha também, então fica tranquilo, isso é normal. Mas o TikTok teve muita importância na explosão de hits como Old Town Road, Dance Monkey e La La La. Sem contar artistas que ficaram conhecidos no mundo inteiro com a ajuda do TikTok como Shawn Mendes e Lauren Gray. O TikTok foi criado na China em setembro de 2016. Na verdade, o que foi criado mesmo foi o Douyin, que significa som vibrante.
Meu Deus, mas que pronúncia é essa de chinês? Corta isso, editor, pela misericórdia. Ainda antes de se tornar o gigante TikTok, ainda sendo Douyin, conseguiu fazer 1 bilhão de visualizações. Não, eu não te falei que foi de todo o período, não. Eu estou falando de fazer 1 bilhão de visualizações por dia. Mas isso nem chega a ser surpreendente, porque quem criou o Douyin foi a ByteDance, uma empresa que foi criada em 2012. Mas a ByteDance é tipo o Google da China. Então, o Douyin tem o Toutiao, que é mais ou menos uma plataforma de notícias. E ele também tem o Feiao, ou, com a pronúncia americana, Flipchat. Digamos que seja o equivalente ao Messenger do Facebook. Sem contar que ela lançou a Top Buzz, uma plataforma que já tentou concorrer com o YouTube, eu até fiz uma graninha por... Mas enfim, em 2017, o Douyin tenta explodir para o mundo, mas ele tem um dilema a enfrentar. O primeiro dilema é mudar essa porcaria de nome. Só que o maior problema não tá aí. As empresas que são gigantes, sempre que alguma empresa surge querendo inovar, essas maiores empresas ou compram as menores empresas ou copiam na cara dura, assim como o Facebook fez com o Snapchat. Outro bom exemplo disso é a plataforma Vine, que em poucos meses que foi criada, o Twitter já comprou. Só que embora a Vine tenha sido um tremendo de um fracasso, ela fazia vídeos de dancinhas de 6 segundos. Guarda essa informação que mais pra frente você vai entender. Enquanto a Vine estava quebrando, estava surgindo outra plataforma, só que de música, que poderia ser chamada de Musical.ly, que é horrível essa pronúncia, poderia chamar de Musical.ly, que também está horrível, pode ser chamado em chinês de Kuntinyamana, que não deixa de ser outra porcaria, ou da maneira popular, Musical.ly. Deveria fazer toda uma teoria para querer dizer que o Musical.ly não roubou a ideia do Vine, mas que se dane, roubou na cara dura. Era basicamente a mesma ideia do Vine, só que dessa vez tendo uma música de fundo. Mas lembra que eu te falei anteriormente que o Facebook comprou o WhatsApp, comprou o Instagram porque tem grana e ele tenta comprar ou ele rouba a ideia na cara dura? Agora imagina a ByteDance querendo comprar o Musical.ly e o Musical.ly tendo duas opções, ou sabendo que a ByteDance vai copiar na cara dura se não quiser vender e olha o Musical.ly se ferrou, ou então vender e botar 1 bilhão no bolso. E você já deve imaginar o que foi que o Musical.ly fez. E talvez você tenha pensado, então o TikTok simplesmente adquiriu a lógica do Musical.ly? Não, simplesmente todas as pessoas que já eram usuárias do Musical.ly, em uma atualização do Musical.ly, o Musical.ly virou TikTok, ou seja, as pessoas que já usavam o Douyin e as pessoas que usavam o Musical.ly, basicamente em uma única atualização, passaram todos a serem usuários do TikTok. Mas finalmente em 2019, o TikTok decidiu que agora é hora de explodir para o mundo e fez marketing muito agressivo e conseguiu 500 milhões de usuários. E hoje o TikTok já é a 4ª maior rede social no mundo, tendo mais de 1 bilhão de usuários. O problema está na estratégia que o TikTok usou para se tornar uma das maiores redes sociais. Quando você assiste um filme de terror, mesmo você sabendo que tudo aquilo não passa de ficção, isso não te evita de se assustar. O seu instinto de sobrevivência vai agir independente da sua consciência sobre o que está acontecendo. Eu vou te explicar melhor, te mostrando qual é a diferença do neocórtex e do sistema límbico. Basicamente, o neocórtex é o que caracteriza você ser um ser pensante. Você é capaz de refletir, de pensar e de questionar as coisas. Já o sistema límbico, também conhecido como cérebro emocional, é um conjunto de estruturas localizado no cérebro dos mamíferos, abaixo do córtex e responsável por todas as respostas emocionais. Em outras palavras, o sistema límbico está pensando em duas coisas: sobrevivência e reprodução. Sobrevivência e reprodução. Você vê um vídeo da Mia Khalifa, você ama a sua esposa? Reprodução. Teu corpo vai agir independente disso. E é por isso que é tão difícil manter uma dieta, pois o neocórtex diz: ixi, tô acima do peso, para minha saúde preciso fazer dieta. Já o límbico de sobrevivência, comer é sobrevivência. O que é mais fácil? Manter a dieta ou se acabar em comer porcarias? Então eu acredito que você já entendeu que a maioria das decisões são tiradas através do sistema límbico, por impulso, por emoção. E é exatamente assim que o TikTok te vicia. Presta atenção, o seu corpo quer recompensa imediata. Então que tal vídeos de no máximo 1 minuto? Não, mas é porque os vídeos que eu gosto são de mulheres sensualizando. Então vamos colocar uma timeline otimizada para esse indivíduo com o que ele gosta. Mas desse jeito ele está ficando mais de 10 horas por dia vendo pornografia no TikTok e está deixando de desempenhar as demais tarefas do dia a dia.
foda-se. O importante é que dinheiro está vindo para o meu bolso. E imagina o seguinte, você tem que lavar os pratos. Você não iniciou a lavagem dos pratos e agora tem mais pratos. E você não iniciou e tem mais pratos. E você não iniciou e tem mais pratos. No fim das contas, quanto mais demora para iniciar, menos interesse e disposição você tem de lavar os pratos. Depois de 10 horas assistindo o TikTok, você tem muito menos interesse de fazer o que deveria fazer. Até porque já tá tarde, já faz muito tempo que eu não comecei, deixa para amanhã e amanhã repetirá a mesma lógica. Ok, até aqui eu te expliquei como as grandes empresas usam a dopamina de maneira destrutível para conseguir o seu dinheiro. Mas agora eu vou te ensinar a como usar a dopamina a seu favor para se tornar bem-sucedido. Então se liga, se a dopamina pode ser usada contra você, fazendo você ficar viciado em comer porcaria, pornografia, entre várias outras coisas, você também pode usar a dopamina a seu favor para ficar motivado e ainda muito mais produtivo para fazer o que deve ser feito. Alguns neurocientistas implantaram eletrodos nos cérebros dos ratos. Dessa maneira, toda vez que os ratos puxassem a alavanca, iria ativar cada vez mais dopamina. Com isso, os ratos ficaram tão viciados a tal ponto que não queriam mais nada a não ser puxar a alavanca. Ou seja, os ratos não queriam comer, dormir, se acasalar, nada. Só queriam continuar puxando a alavanca até o momento de não aguentar mais e cair de exaustão. Mas e se invertermos o processo e a liberação de dopamina acontecer quando estiver comendo comida saudável, fazendo exercícios e até mesmo trabalhando? Então, para você fazer isso, você precisa fazer com que o seu cérebro entenda que aquilo que você vai fazer vai liberar dopamina. E o que libera dopamina é aquilo que te traz recompensa imediata. Mas aí entra um dilema. Comer porcaria realmente traz recompensa imediata, mas comer comida é saudável não. E isso acontece por uma razão fácil de entender. O seu cérebro, ao liberar dopamina, ele não está pensando se aquilo vai ser ou não prejudicial para você, mas sim se momentaneamente aquilo vai te saciar. E essa é a razão pela qual as pessoas usam drogas, pois a maior liberação de dopamina que existe é a partir do uso de drogas, principalmente drogas como heroína e cocaína. Em outras palavras, se você entender dopamina como sendo sinônimo de felicidade, o uso de drogas é o que te fará mais feliz. Mas o problema é que quando você usa drogas, pouco a pouco, o efeito da dopamina vai deixando de existir e você precisará usar ainda mais drogas. E enfim você vai morrer de overdose, ou seja, você vai tomar uma dose que o seu próprio corpo não aguentará. O que eu estou dizendo com isso é que se você nunca fumou na vida e você um dia decidir fumar um único cigarro, para você terá um efeito. Depois de um certo tempo, 2 cigarros para ter o mesmo efeito, 4, 8 e cada vez mais. Terá momentos em que você fumará mais de 100 cigarros em um dia e nem terá o mesmo efeito de quando você fumou apenas um a primeira vez. Então, para você sentir prazer em fazer atividades que são saudáveis para você, você precisa fazer a desintoxicação de dopamina. Os nossos corpos têm um sistema biológico chamado homeostase. Isso significa que o nosso corpo gosta de manter as condições químicas e físicas equilibradas. Ou seja, sempre que acontecer algum desequilíbrio, o nosso corpo vai se adaptar a isso. Eu vou te explicar de forma prática. Quando está frio, a temperatura do nosso corpo cai e você começa automaticamente a tremer, que é para esquentar o seu corpo. Logo, quando está quente, acontece o oposto. O seu corpo começa a liberar suor para tentar equilibrar a temperatura. Logo, o nosso corpo está sempre tentando equilibrar a temperatura para ficar em algo por volta de 37 graus. Até aqui tá tudo filé. O problema é a outra maneira da homeostase se apresentar, que é através da tolerância. Lembra o exemplo que eu dei lá do cigarro, que você começa com 1 e depois 100 para sentir o mesmo efeito? Pois bem, isso é a tolerância. Pelo fato que o seu corpo tenta manter a homeostase, ele vai regular negativamente os seus receptores de dopamina. E sim, o que eu estou falando aqui é que a tolerância não acontece apenas no caso das drogas, mas em qualquer coisa que você está liberando muita dopamina. Por acaso, aquelas coisas que antes tanto te alegrava, atualmente têm se tornado tediante, chata, vazia e cada vez
menos interessante? Isso está acontecendo pois aquilo que é totalmente inútil para você está liberando muita dopamina. E é exatamente por isso que ficar vendo videozinho do TikTok e de Mia Khalifa é muito mais interessante do que focar no seu trabalho. E é por isso que essas pessoas que são viciadas em drogas têm tanta dificuldade de voltar a ter uma vida normal. A tolerância à dopamina deles está tão alta que é muito difícil de voltar a controlar. Lembra do exemplo dos ratos? Agora assimila com viciados em drogas e em redes sociais e me diz qual é a diferença. Em outras palavras, quando a tolerância à dopamina se torna muito alta, as coisas cada vez mais perdem o sentido. E caso você fique na dúvida, mas será que existe alguma coisa que pode ser feito para reverter isso? Sim, a resposta é que sim. E isso é feito exatamente através da desintoxicação de dopamina. Ou seja, você vai evitar todas as atividades estimulantes. Então, como você não terá tanto estímulo de dopamina, os seus receptores de dopamina irão se recuperar. Ok, agora vamos entender como isso vai acontecer na prática. Você vai reservar um único dia na semana e nesse dia você não vai usar o celular, não vai ouvir música, vai aderir ao NoFap e não vai comer porcaria. E caso você pense, mas isso não vai me deixar com tédio? É claro que vai te deixar com tédio. O oposto de muita dopamina é o tédio. E da segunda vez que você for fazer esse processo, você vai aproveitar para fazer atividade física. E adivinha, a atividade física começará a ser algo prazeroso. E caso você não entendeu por que isso funciona, eu vou te dar um exemplo bem simples. Imagina que você está em uma fila em um banco há mais de 2 horas, sem celular na mão, sem falar com ninguém. E do nada aparece uma pessoa que você nem vai muito com a cara dela, mas pelo menos você pode conversar com essa pessoa. E olha só, aquela mesma conversa que você evitaria pois preferiria estar mexendo no celular, olhando videozinho do TikTok, vai acontecer. E comendo porcaria, você nem chegava a sentir fome, estava sempre se entupindo de comida na expectativa de que isso fosse te saciar. E obviamente, não estava te saciando. E agora, como você só vai comer comida saudável, você só vai comer quando estiver com fome. Ou seja, o melhor tempero para a comida é a fome. Ok, você já está comendo comida saudável e fazendo atividade física, mas como fazer o trabalho ser prazeroso e conseguir trabalhar, por exemplo, como eu? Eu consigo trabalhar mais de 14 horas por dia e sempre no dia seguinte eu acordo totalmente disposto e motivado. Não existe final de semana ou segunda-feira é ruim. Eu sempre estou motivado para trabalhar. E como fazer isso é o que eu vou te explicar agora. Você poderá usar a sua alta atividade de dopamina como recompensa por concluir um trabalho muito difícil. Não, eu não estou zoando. O que eu estou falando é que para você estudar e trabalhar pode ser extremamente prazeroso. Então você deve começar com atividades que tenham baixo nível de dopamina. Por exemplo, ao levantar, arrume a sua cama. Ao comer de café da manhã antes de ir para o trabalho, lave o prato e copo que você sujou. E faça uma caminhada antes de ir para o trabalho. Lembra que eu falei que a dopamina é estimulada através de recompensas imediatas? Então, 3 recompensas imediatas aqui já aconteceram. Agora eu vou te explicar como você vai fazer isso no seu trabalho. Então lembre de começar fazendo as atividades que eu citei. É importante para você vencer a lei da intenção decrescente. Ou seja, quanto mais você espera para fazer algo, maior é a chance de você não fazer. Então, assim como nessas primeiras atividades você simplesmente foi lá e fez, você tá com a ideia na mente, comece a executar. E daí você vai dividir o seu trabalho em micro tarefas. E é aí onde está o segredo. Existe basicamente 2 tipos de trabalho, o Deep Work e o Shallow Work, ou seja, trabalho profundo e trabalho raso. O trabalho raso é o trabalho que tem baixo valor agregado. Ou seja, tarefas que são rapidamente interrompidas por distrações. Um exemplo simples, Shallow Work é basicamente quando você está trabalhando com o WhatsApp aberto. De tempo em tempo você para checar o WhatsApp. Mas o Shallow Work também é importante dependendo do contexto. Tipo se você for o dono de uma empresa, você não pode ficar 100% focado em uma única função. Você tem que entender um pouco de tudo e estar checando tudo. Mas o ponto é que para você chegar no Shallow Work dessa maneira eficiente, para você ser o dono da empresa, você vai ter que passar pelo Deep Work. Para você ter uma ideia, um Deep Work é quando você usa praticamente todo o seu potencial sem distração
concentração e consegue entregar em poucos dias o que as outras pessoas entregam em meses. E mesmo o trabalho Deep Work, que não tem um vínculo direto com produtividade, sempre tem a ver com eficiência que resulta em ter um salário maior. Por exemplo, um neurocirurgião. São horas para fazer uma única cirurgia, mas nessa única cirurgia ele ganhará mais do que a grande maioria das pessoas ganha em vários anos de trabalho. Lembra que eu te falei que o teu cérebro ele não entende algo que é real e que é fake, como acontece, por exemplo, em um filme, ele vai se assustar do mesmo jeito? Isso também acontece, por exemplo, quando você precisa acordar às 5 horas da manhã para ir para o trabalho, mas quando você está de férias, você continua acordando às 5 da manhã. Então a estratégia que você vai fazer no seu Deep Work é o seguinte: você vai separar o seu trabalho em micro tarefas, micro mesmo, na qual você vai se dedicar poucos minutos, mas você vai fazer de uma forma muito bem feita. E quando você encerrar a tarefa, o seu cérebro vai fazer o seguinte: caralho, o maluco é brabo. Supondo que você é um editor de vídeos e tem que editar um vídeo de 1 hora e você editou apenas 1 minuto, mas fez aquela edição e parou, o seu cérebro vai pensar: caralho, o maluco é brabo. Para você ter uma ideia disso de forma prática, eu comecei a estudar inglês junto com um amigo. O meu amigo começou estudando muito e eu comecei bem devagar, estudava algumas poucas frases por dia. 2 meses depois, eu já estava conversando com nativos, enquanto meu amigo até hoje não sabe falar nada de inglês. Eu simplesmente tinha um limite de até onde eu ia estudar e quando eu terminava aquilo, o meu cérebro pensava: caralho, o maluco é brabo. Então, de acordo com a sua realidade, faça um Deep Work no seu trabalho, de acordo com o seu contexto. Hoje eu consigo trabalhar 18 horas focado sem interrupção e eu não fico com cansaço mental. Mas um dia eu comecei com apenas 10 minutos sem interrupção, 30 minutos e pouco a pouco eu fui subindo. Por exemplo, os vídeos desse canal, cada vez eu quero melhorar mais a qualidade e sempre que eu termino de fazer um novo vídeo, eu estou mais feliz de estar melhorando cada vez mais a qualidade. Sempre que eu vejo alguém comentando que os vídeos do canal está ajudando, ela está aprendendo, está ganhando dinheiro, eu fico cada vez mais feliz e isso me motiva a fazer mais vídeos. Se você ainda não começou a estudar inglês, começa a estudar. Se você não sabe tocar nenhum instrumento, começa a aprender. Só comece devagar. Você nunca leu um livro inteiro? Começa lendo uma página por dia. Bem, agora você sabe o meu segredo do porquê eu sou mais produtivo e motivado do que 99% das pessoas que estão vendo vídeos motivacionais no YouTube. E se você chegou até aqui, comenta o seguinte: vou usar a dopamina a meu favor.